afternoon. Boa tarde. So, I request that we continue with our study Então, nós vamos continuar com o nosso estudo and see how far we get this day. e ver até onde conseguimos ir. So, before we continue, Mas antes de continuarmos, we have been looking at this history estamos olhando para essa história, specifically in relation to the parable of Matthew 25. especificamente em relação à parábola de Mateus 25. So, we broke it down into two histories. Então, nós separamos isso em duas histórias. The history where the history where William Miller is the leading man, A história onde Guilherme Miller é o homem que lidera, which we brought to April 19th, que fomos até 19 de abril. and the history where Samuel Snow is the leading person. E a história onde Samuel Snow é a pessoa que lidera. So we came to understand that Miller had an understanding of the midnight cry in this history, Então, começamos a compreender que Miller tinha um entendimento do clamor da meia-noite nessa história, or rather the parable of Matthew 25. ou sobre a parábola de Mateus 25. But we know Snow also dealt with that parable. Mas sabemos também que ele lidou com essa parábola. We have discussed how they had different views of that parable. Falamos de como eles tinham visões diferentes dessa parábola. Now we are looking at how Ellen White comments on this history E agora estamos vendo o que Ellen White comenta sobre essa história. and what we can get out from it. E o que podemos tirar dela. So if you notice, Então, se vocês repararem, we have been looking at that parable, estamos olhando para essa parábola. the parable of Matthew 25. Parábola de Mateus 25. So I think I'm going to suggest that to understand this parable, Então, eu vou sugerir que para entender essa parábola, in all the aspects that you need to understand it, todos os aspectos que precisamos para compreendê-la, what do you need to do? o que precisamos fazer? What do you need to do, O que precisamos fazer? Brother Joaquim? Irmão Joaquim, So you have the parable of Matthew 25. você tem a parábola de Mateus 25 You want to be sure that you understand it in all its aspects. e você quer ter certeza que você compreende ela em todos os seus aspectos. Do you understand what I mean by all its aspects? Você entende quando eu me refiro a todos os seus aspectos? Acho que sim. I think so. Okay? So what do you do? Então, o que você faria? Olhar Or what is the para correct, I'm really asking, what is the procedure to ensure that you have a correct understanding of that parable? Então eu pergunto qual seria o processo que você usaria para se certificar que você tem um entendimento correto dessa parábola. eu acho que o primeiro que tem que ser feito é olhar para o natural. First, you would have to look to the natural. That means you have to read Matthew 25, the 13 verses. Isso significa que você teria que ler Mateus 25, esses 13 versos. Okay? Sim. So, Brother Matthias is saying you do a plain reading. Joachim, Então, o irmão Joaquim disse que a gente tem que fazer uma leitura simples of Matthew 25. de Mateus 25. And since it's a parable, E sendo que é uma parábola, you have to make a determination você precisa determinar whether it's a real life parable or a fictitious story. se é uma parábola de vida real ou uma história fictícia. If it's real life, Se é vida real, you have to go back and view how it worked in real life. você precisa voltar atrás e ver como isso funcionava na vida real. So we know this parable is real life. Então sabemos que essa parábola é vida real. So you do a plain reading of those verses, Então fazemos uma leitura simples desses versos, but try to understand it tentando entendê-los from how it worked in real life. e entendendo a forma como isso funciona na vida real. Okay? Good. The next step. Qual seria o próximo passo? Yeah. Sim. So that's step 1, which is very important. Então, isso é o primeiro passo, que é um passo muito importante. Depois tem que olhar os símbolos Then you would have to look at the symbols. e determinar que coisa é cada um. Determine what is each symbol. E se você sabe qual é a história real, And if you know what's the real story, eu acho que você também tem que olhar para essa história. I think you also have to look into that history. So I think the suggestion of trying to understand the symbols Então, eu creio que a sugestão de tentar entender os símbolos
still falls on that point. ainda está debaixo desse ponto. Because when you talk about a plain reading, Porque quando falamos de uma leitura simples, is try to go through the parable significa olhar para toda a parábola plainly as it is written de forma simples, tal como está escrito, and try to isolate the words or the symbols that you need to define e tentar isolar as palavras ou os símbolos que nós precisamos definir and write them somewhere. e escrevê-los em algum lugar. Then go look at the parable, how it worked in real life, Depois vamos olhar para a parábola e ver como funcionou na vida real and ensure that you also understand that. e nos certificar que também entendemos isso. So what I meant by all its aspects Então, o que eu me refiro quando eu digo todos os seus aspectos is that you understand the parable naturally, é que a gente entenda a parábola de forma natural, you ensure that you understand it properly, que entenda ela de forma correta and also its spiritual application. e também a sua aplicação espiritual. That's what I mean by understanding the parable in all its aspects. E é isso a que eu me refiro, conhecer ou entender a parábola em todos os seus aspectos. Because you know that if we are looking at this parable, Brother Joachim, Porque se nós olharmos para essa parábola, irmão Joaquim, we'll be required to do natural to spiritual. nós teríamos que fazer do natural para o espiritual, Is that true? certo? So, and I'm saying you have to spend much of your time in the natural, E eu digo que você precisa passar a maior parte do seu tempo no natural, which includes this plain reading and going back to real life. que inclui essa leitura simples e voltar à vida real. Another point? Um outro ponto? So I'm saying this point of symbols is taken care of by a plain reading. Então, eu digo que esse ponto sobre símbolos ainda se encontra numa leitura simples da escritura, ou da parábola. Because when you do a plain reading, Porque quando fazemos uma leitura you're simples, also making a determination which important words do you need to define. também determinamos quais são as palavras importantes que precisamos definir. Okay? The next point? Próximo ponto, Brother Leon? irmão Leon. So sorry, can you just go over what we've got so far? Você pode repetir aquilo que temos até aqui? So Joachim has told us that to ensure that you are understanding that parable correctly, O irmão Joaquim disse que para nos certificarmos que estamos entendendo essa parábola corretamente, do a plain reading of the 13 verses in Matthew 25. devemos fazer uma leitura simples dos 13 versos de Mateus 25. You have to make a determination that already the Bible says it's a parable. Você precisa determinar que a Bíblia em si já diz que é uma parábola. So you have to decide, is this parable real life or fictitious? Então a gente precisa decidir se isso é uma parábola na vida real ou é If fictício. it's real life, Se for vida real, you have to go back nós precisamos voltar atrás and look how it worked in life. e ver como isso funciona na vida real. So that's what he has given. E então foi isso que ele nos So I want the deu. second step, Então eu quero o segundo passo, which will ensure that we have a correct understanding of this parable. que nos assegura que nós temos um entendimento correto dessa parábola. So you remember we began by doing Matthew 24? Se você se Yeah. lembra, nós começamos por fazer Mateus 24. And how many histories did we have? E quantas histórias nós tínhamos? 3 histories. So 3 we, histórias. so we had these 3 histories, Então nós tínhamos essas 3 histórias, okay? certo? So 1, 2, and 3. 1, 2, 3. What was this history? Qual era essa história? The name? O nome dessa história? The Millerite history. História Millerita? Which history? From Matthew 24, the words. There is no Millerite history in Matthew 24. Não temos história The Millerita words. em Mateus 24. Eu quero as palavras. So which is the word? Qual é a palavra? It was from the questions, the 4 questions. Estava nas 4 perguntas. So what was this history, Leon? Qual é essa história, That Leon? was a Jews history, the disciples' history. So the history Era a of Christ história de Cristo or the disciples? ou dos Disciples, discípulos? This was? Qual era essa história? The Dark Ages. So you have to move it a bit. So you have 1260. Yeah. Aqui seria os Then 1260. what is this history? Qual é The essa história? Millerites. So but the word was the end of the world. A palavra end of the era world. fim do mundo. So this was end of the world. Okay? Yeah. End of the world or the time of the end. But from Matthew 24 it's the end of the world. Então seria o fim do mundo.
So the reason as why we began there Então, a razão pela qual nós começamos aqui is that when you come to the latter part of Matthew 24, é porque quando vamos para a parte final de Mateus 24, what do you have? o que nós temos? End of the world language. As palavras ou termos do final do mundo. But what does Christ use to explain that end of the world? Mas o que Cristo usa para explicar esse final do mundo, fim do mundo? It uses compare and contrast. Comparação e contraste. Comparing the end of the world with what? Comparando o final do mundo com o quê? It gives a parable. So he Ele gives dá uma parables. parábola. That's Então, what I wanted. ele dá parábolas, era isso que eu procurava. So what was the common theme of those parables? Então, qual era o tema ou assunto em comum dessas parábolas? When it was given signs, when you see this sign, this will happen. Era sinais de quando tivessem um sinal, aquilo aconteceria, ou algo aconteceria. So I think the parable of the sign Então, eu creio que a parábola do sinal was that of the fig tree. era da figueira. But you had other parables which were not dealing with the sign. Mas nós tínhamos outras parábolas que não estavam lidando com sinais. Yes, it gave a literal thing like that came to pass. It said, when this happens, no, So I'm saying you have the parable of the fig tree, Então, eu digo que nós temos a parábola da figueira, and that is the only parable designed to explain the relationship between e essa é a única parábola usada para explicar a relação entre the sign and the event. o sinal e o evento. But other parables were not designed to do that. Mas as outras parábolas não estão desenhadas para fazer isso. You know that? Parable of Noah, Por exemplo, a parábola de Noé, Oh, yeah. two people grinding. duas pessoas no campo. So what was the common theme in those parables? Então, qual era o tema comum nessas parábolas? What was the connecting link between those parables? Qual era o link que conectava essas parábolas? What was the proof text of those parables? Ou o texto prova dessas parábolas? One was marriage. Um era o casamento, All of them. todos eles. So I have here Noah. Então, nós temos Noé, What was the other one? Men? Two men in the field. Yeah. So Two women. women. The women. And then we have servant. Então, nós tínhamos a parábola de Noé, tínhamos a parábola no campo, das duas mulheres e dos servos. So what is this thread? Então, qual é essa linha? Two classes. Duas classes. So the thread is two classes. Então, essa linha era de duas classes. Okay? Why was that important? No, Por not que, you. que isso era importante? Not you. Outra pessoa, Brother Raphael. irmão Rafael. Why was it important to identify this? Porque era importante identificar isso. Quando a gente entende que é o mesmo assunto, que são duas classes, eu acho que a gente pode colocar isso em paralelo, comparar e contrastar. Because when we understand that these two classes are the same subject, we can put it in parallel and compare them and contrast them. Was that the main theme? Era esse o assunto principal? Was that the very important thing why we needed to identify these parables are connected? E era esse o ponto principal para a gente ver que essas parábolas estavam conectadas? So let me ask this way. Deixa eu fazer a pergunta dessa forma. What was the purpose of these parables? Qual era o propósito dessas parábolas? É ilustrar o terceiro períodozinho, o tempo do fim do mundo. It was to illustrate the lost history about the time of the end. Good. So these parables were designed to explain this history. Então essas parábolas foram desenhadas para mostrar a última história do final do So the mundo. moment they do that, Então uma vez que elas fazem isso, they give us a structure nos dão uma estrutura to apply which parable? para fazer uma aplicação de qual parábola? Das virgens? The 10 Virgins. So of this was very 1925. important that you have to identify this Então é importante que você precise identificar isso, because these parables porque essas parábolas were designed to explain this last history, foram desenhadas para explicar essa última história, which is the history of the end of the world, que é a história do final do mundo, the history of the second advent. a história do segundo advento. So since these parables are illustrating this history, Então, sendo que essas parábolas ilustram essa história, and these parables are parables of two classes, e elas são parábolas de duas classes, they give you a foundation upon which you can say that Matthew 25 is also applicable to that history. nos dão uma fundação para ver que Mateus 25 também é aplicável nessa história. Remember that?
Vocês lembram So when we disso? do this natural and spiritual, Então nós fazemos isso do natural para o the espiritual. spiritual will be this. E o espiritual seria essa parte. You understand? So when I'm saying, how can we understand the parable in its entirety? Então quando eu digo como nós conseguimos entender essas parábolas de forma completa, I mean understanding it is natural and spiritual. eu quero dizer entendendo o natural e o espiritual. So what will be the second point? Então qual seria o segundo ponto? You remember? You remember that? So sometimes we get lost in the details. So, Às vezes a gente se perde nos detalhes. So I want us to stay objective. Então eu quero que a gente seja objetivo. see how it's fulfilled in history. Good. Como a gente vê isso se cumprindo na história. So you need to see how this parable Precisamos ver como essa parábola was fulfilled in the history of the Millerites. se cumpre na história dos mileritas. And what is the tool for you to see that? E qual é a ferramenta usada para a gente ver isso? How do you see that? Como você vê isso? Specifically with the parable of the virgins. De forma específica com a parábola das 10 virgens? Well, it follows on from those 4 parables in Matthew 24. É uma continuação dessas 4 parábolas de Mateus Forget about 24. them. Okay. Esqueça essas We want parábolas. to understand how that parable was fulfilled in Millerite history. Nós queremos entender como essa parábola foi cumprida na história milerita. What is the source of our information for us to understand that? Qual é a fonte da nossa informação para que a gente possa entender isso? There's specific symbols in that parable. No? Temos símbolos específicos nessa If you parábola. read the parable of Matthew 25, Se você ler a parábola de Mateus 25, does it show you how it was fulfilled in Millerite history? será que mostra como foi cumprida na história milerita? It only has symbols. Yeah, there's a Apenas tem specific símbolos. message. Sorry. There's a specific message in that parable. Existe uma mensagem específica nessa So I'm parábola. saying what you're addressing is this first thing here. Então, isso é o que eu digo que nós estamos lidando nessa primeira parte. So just hold your mic. Então, guarde o seu microfone. Caesar, we want Irmão to understand César. how that parable is applied in or gets fulfilled in Millerite history. Queremos entender como é que essa parábola se aplica ou é entendida na história milerita. Where do we go to get that information? Para onde vamos para obter essa informação? Yo me iría a la fuente original, a la historia. I would go to the original history. Original, huh? A la historia que nos Ori- dejaron los pioneros. By original, do you mean this? Você, como original, você quer dizer isso? Uma leitura simples? ¿No? No. A la historia que legaron los mileritas. The history that the Millerites got to? So you mean you're going to go to their writings? Então, você quer ir para os seus escritos. So that's what I want to. So to know how it was fulfilled, you go to their writings and they will tell you. Então, para saber como isso foi cumprido, você vai para os seus escritos e lá você vai encontrar Understand, Leon? What writings? The writings of the Millerites. os escritos dos mileritas. Do they have writings on that parable? Será que eles tinham Ok. coisas escritas sobre essa parábola? So I'm saying if you go to Matthew 25, Então, eu digo que se formos para Mateus 25, you can't find even one word which shows you how the parable was fulfilled. você não consegue nem ver uma palavra de como essa parábola foi cumprida. But no, I don't see that. You don't? Because we apply parables to our history. Eu não consigo enxergar isso, porque nós fazemos aplicação de parábolas na nossa história, But we're not going by people's writings. mas nós não estamos usando os escritos de pessoas. Let me ask a question. Deixa eu fazer uma pergunta. This parable Essa parábola was designed to be fulfilled primarily in which history? Your history or the Millerites? era para ser cumprida primeiramente na sua história ou na história milerita? Millerites. Milerita. So when it was fulfilled, Então, quando foi cumprida, did they recognize they were fulfilling that parable? será que eles reconheceram que eles estavam cumprindo essa parábola? Sorry, repeat that. Did they recognize that they were fulfilling the parable of Matthew 25? Eles reconheceram que estavam cumprindo a parábola de Mateus 25? Yes. Sim. That's why they have so many writings on that parable. But it Por was isso que eles because of têm what happened- vários Oh, escritos sobre essa Let me ask a parábola. question. Deixa eu fazer uma pergunta. How do you know this is midnight? Como é que você sabe que isso é meia-noite? Is it because God gave you some special revelation? Será que Deus te deu uma revelação especial? Because Samuel Snow applied a parable with his. Because you have these Sermon. writings and you can read them. Que Samuel Snow fez a aplicação disso e o Rogers diz que é porque a gente tem isso escrito. And that's my whole point. Então, esse é o meu ponto. Because Millerites are not you. Os mileritas não são você, These are people who lived like 2 centuries ago. são pessoas que viveram 2 décadas
Okay. para trás. So what gave them license to apply that parable to themselves? O que dá a licença para eles aplicarem essa parábola a What eles gave them mesmos? license? When they saw the situation of the contemporary society they were living in, Quando eles viram o contexto e a sociedade em que eles estavam vivendo, they began to understand that they were fulfilling the parable of Matthew 25. eles começaram a ver que eles estavam cumprindo a parábola de Mateus 25. God led them to make that recognition. Deus os levou a reconhecer isso. So would you say the help of Matthew 24 with the moon and the sun and the earthquake helped them to realize that they're in a time of this parable to be fulfilled? Quando a gente fala dos sinais das estrelas, do terremoto, etc., será que é isso que os levou a reconhecer que eles estavam vivendo nesse tempo? So you know the signs at the end of the world that are given in Matthew 24 with Nós the moon sabemos que os sinais do final do mundo são dados em Mateus 24, and the stars and the earthquake. e as estrelas e o terremoto. When they seen these things come to pass, could you say that this was a sign of, okay, now this parable is about to be fulfilled in our time? Quando eles veem essas coisas acontecer, será que a gente pode dizer que é assim que eles reconhecem que essas coisas estavam acontecendo no seu tempo? So I'm not claiming one thing. Eu não estou dizendo uma coisa. I'm not saying that the Millerites approach Matthew 25 the very same way we approach it. Não estou dizendo que os mileritas abordam a Mateus 25 da mesma forma que nós. I'm not sure that they went and showed that Matthew 24 has this structure. Não estou certo que eles mostraram que Mateus 24 tem essa estrutura. And then they say that the parables at the end of Matthew 24 are two classes parables. E depois que disseram que Mateus 24 tem duas classes também no Then they made an final. application that Matthew 25, 1 to 13 must also be in this history. E fazem uma aplicação de Mateus 25, de 1 a 35, e dizem que também tem que estar nessa história. And since No we live in 25. this history, we are fulfilling that parable. E uma vez que estamos vivendo nessa história, estamos cumprindo essa parábola. I'm not saying they follow that procedure, Não estou dizendo que eles seguiram esse processo, but I'm saying there is enough evidence that they had an understanding that they were fulfilling that parable. mas eu digo que temos evidência suficiente para ver que eles estavam cumprindo essa parábola. I'm saying if you want to understand how this parable was fulfilled in real life in the time they lived, E eu digo que para você conseguir entender como essas parábolas aconteceram, se cumpriram no tempo em que eles estavam vivendo, you have to go to their periodicals, their writings, and check through. nós precisamos ir para os periódicos e para os seus escritos. As you check through, E ao vermos isso, you'll begin to realize what understanding they had concerning this parable. vamos entender que conhecimento eles tinham em relação a essa parábola. Otherwise, it's not real life. It's not if they have no record. Então, senão não seria vida real se eles não tivessem isso num You recorde. see that? Otherwise, like if we are living at the end of the world Porque se estivéssemos vivendo agora no final do mundo and someone is telling you, e alguém te diz, show me how the parable of Matthew 25 was fulfilled in Millerite history, me mostra como a parábola de Mateus 25 foi cumprida na história milerita, and you have no record from those people, e você não tem o recorde dessas pessoas, how do you do it? como é que você faria isso? You have no way to do it Você não teria forma de fazer isso, unless you're a special prophet who can look like who can be given visions and tell them this is how it was fulfilled. a não ser que você fosse um profeta e tivesse visões especiais e mostrasse como isso poderia ser cumprido. So to understand how it was fulfilled, you must at least get their writings. Então, para entender como isso foi cumprido, pelo menos você precisa dos escritos. And I'm saying the primary book for their writings, E eu digo que o livro primário dos seus escritos, which is a compilation done by someone, que é uma compilação feita por alguém, is the book that we read by Damstige. e era o livro que nós lemos de Damstige. I think it's the best book on Millerite history. E eu creio que é o melhor livro da história milerita. The third step, sorry, O terceiro ponto, o terceiro passo, Brother Julia, irmão Júlio. Pedro, the third Irmão- step to understand Matthew 25. Irmão Pedro, o terceiro passo para entender Mateus 25. So the first is plain reading of Matthew 25. O primeiro seria uma leitura simples de Mateus 25. The second, go and try and to understand how it was fulfilled in real life. O segundo seria entender como foi cumprido na vida real Study the writings of the Millerites. e estudar os escritos dos mileritas. Third step, Qual seria o terceiro? You said about Matthew 25. Matthew 25? Yeah. To go and check what Ellen White says.
Iríamos ver o que a irmã White diz. So the third one Então, o terceiro passo is check what the SOP says about Matthew 25. seria ver o que o Espírito de Profecia nos diz em relação a Mateus 25. So I'm saying if you do all those 3 steps E eu digo, se fizermos todos esses 3 passos and you do them consistently, e fizermos isso de forma consistente, you'll have a very good understanding of Matthew 25. teremos um bom entendimento de Mateus 25. So we didn't really do a plain reading Então, se fizermos uma leitura simples, because we were not looking at that parable in detail. We didn't do. Nós não fizemos uma leitura simples porque não estávamos olhando para essa parábola. We just used a structure, Nós apenas usamos uma estrutura, this one here, essa aqui, and show that that parable can be in this history. e mostramos que essa parábola pode estar nessa história. We also used the explanation of the word then. Usamos também a explicação da palavra então. So once we got it there, Então, quando colocamos essa palavra na outra história, we went to history nós fomos para a história and showed their commentary on the parable. e mostramos os seus comentários em relação a essa parábola. Then now we are in this step here. Agora estamos nesse passo aqui. So we didn't do this much. Então, não fizemos muito disso. So it's good that you go and do it. Então, é bom que vocês possam voltar atrás e fazer isso. So yesterday I was asking some questions Então, ontem eu fiz algumas perguntas and we were not answering them. e nós não estávamos respondendo essas So I told perguntas. Sister Rose, Então, eu disse à irmã Rose, go and find out vá descobrir how this parable worked in real life. como é que essa parábola funcionou na vida real. So you'll do a summary. Então, você pode fazer um resumo. If you give like a long story, Se você der uma história muito longa, I will know it's wrong. eu vou saber que ela está errada. So the correct answers are always short. Então, as respostas corretas são sempre curtas. So just mention the important points. Mencione apenas o ponto importante. Mike? Microfone. A forma natural dessa parábola So did you read Christ Object Lesson? Você leu o Parábolas de Jesus? é Where is he uma sitting? Where is Christ sitting? Onde Cristo estava sentado? He's on no a Monte mountain. das Oliveiras. He was on a mountain. The So Mount he's- of Olives. So he's here. Então, ele estava aqui, So he's on the Mount of Olives. está no Monte das Oliveiras, They're sitting está sentado, and he's surrounded by his disciples. e os seus discípulos estão ao seu redor. Then E aí eles veem uma casa, Then they see a house. so he's looking at a house. Então, ele está olhando para uma casa. sim, e essa casa está se aprontando para um evento. And in that house, people are getting ready for an event. So from the situation of things he can see, it's like people are preparing for an event. Então, das coisas que ele consegue enxergar, ele está vendo que as pessoas estão se preparando para um evento. Sim. O evento é importante, dessa casa emana luz. The event is important because out of that house comes light. So I don't know how, like, if you have a house like this, Então, se você tiver uma casa como essa, there is a way we do houses in Africa. existe uma forma que a gente constrói as casas na África. Somewhere up there you leave a space. Perto do telhado, você deixaria um espaço. So there is space coming through that place. Sorry, there is light coming through the space. Luz sairia por esse espaço. Sim. Okay? Somewhere like here, so Sai. someone can see light coming Sai. from the house. Sai da casa. Você viria a luz passando por esse espaço. E o evento é um cortejo nupcial. And that would be a wedding. A noiva está à espera do esposo. The bride is waiting for the groom. Who is outside the house? Quem está fora da casa? O noivo? The groom? Outside the house? Fora da casa? 10 people. Estavam 10 Sim, pessoas. 10 pessoas. Eu ia chegar lá. Yes, 10 people. I was getting there. 10 young women.
10 jovens Sim. are outside the house. estavam Eu- fora da Eu vou casa. contar. She's Então, getting there. vou fazer mais rápido. Okay. Então, o noivo tem 10 pessoas esperando So we have the groom, and outside we have 10 people waiting que querem participar desse evento. that want to participate of this event. É, essas 10 pessoas possuem pequenos vasos de óleo These people have little vessels of oil para iluminar o lugar, a rua, to give light in the streets, the place where they are. porque geralmente esses festejos acontecem à noite. Because usually these festives happen at night. O noivo parte da sua casa para encontrar a noiva The groom leaves his house to go to the bride's house, e ele vai ao encontro da noiva and he goes until the bride, e ele traz a noiva para o seu consigo. and then he gets the bride and he brings her with him. Mas essas pessoas que o esperam percebem que há uma tardança But those people which are waiting for him, they understand there's a tearing time, e essas pessoas se fadigam. They understand or they don't understand? não entendem ou entendem que existe a tardança. Do they know you will Não be late? entendem They don't understand. e se fadigam e adormecem. They get then tired and they fall asleep. O noivo então chega, The groom comes, se aproxima e à meia-noite and at midnight se ouve uma voz, aí vem o esposo. they hear a voice which says, the groom is coming. Elas se despertam They wake up, e 5 delas estão prontas, 5 of them are ready, mas 5 não têm mais o óleo but the other 5 don't have the oil anymore para iluminar o caminho. to illumine the way. Elas pedem ajuda às outras 5, They Virgin? ask for help to the other 5 virgins, mas elas não podem ajudar porque é suficiente para elas. but they cannot help because the oil that they have is only sufficient for them. E aconselham que essas noivas vão comprar mais óleo. And they tell, Mas they say essas to virgens. these other virgins that they need to go buy their own oil. Elas acompanham o noivo a essa festa So they go with the groom until this festive, e a porta se Wedding? fecha. and the door closes. Quando as noivas retornam And then when the brides come back, e batem a Virgens, né? porta, when the virgins come back and they knock on the door, o noivo diz: eu não vos conheço. the groom says, I don't know you. E elas ficam só And they stay alone, e ficam sozinhas, ficam ao relento. and they stay outside in the open. Okay, good. Obrigada. Thank you. So that is the summary of how the parable look like in real life. Então, isso seria o resumo de como a parábola se parece na vida real. So let's go and look at it closely. Vamos olhar para isso de mais perto. It may seem a tiresome and an unnecessary exercise, Pode parecer cansativo e um exercício não necessário, but I believe with the light of parables being opened up, mas eu creio que com a luz de parábola sendo aberta, to me it's not unnecessary. para mim isso não é It's desnecessário. very important to understand. É muito importante de entender, Because oftentimes we make mistakes about that parable porque muitas vezes nós erramos em relação a essa parábola, because we don't look at it from the natural. porque não olhamos para ela de forma natural. For example, I know many people say that it is the virgins who tarry, Por exemplo, eu sei que muitas pessoas dizem que são essas virgens que tardam, but it is the bridegroom who tarries, not the virgins. mas é o noivo que tarda e não as virgens. And you can be taught that from, if you look at the parable, the natural. E você pode aprender isso se você olhar para a parábola de forma natural. So we thank Sister Rose for the good searching. Então nós agradecemos a irmã Rose pelo resumo. É só uma pergunta. A gente fez a estrutura antes. So I have a question. We did the structure before. A estrutura, ela entra na questão da leitura simples, do natural. Does the structure fall under this plain reading of the natural? The structure? A gente fez a estrutura antes de Mateus 24.
We did the structure before Matthew 24, e aí a gente pôde entender aonde a gente encaixa Mateus 25. and we could understand where we going to fit Matthew 25. E aí, em que parte dessas 4 que a gente viu que a gente coloca? So in which part of these 4 do we see that we place this? In which part of the 4 parables we place the parable of Matthew 25? Das 4 parábolas, onde a gente encaixa Mateus 25? Isso, porque Yes. para a gente olhar para Mateus 25, antes a gente olhou para 24, porque contexto. Because before looking at Matthew 25, we had to go back and look at Matthew 24, the context of it. So, like what I said, Então, aquilo que eu disse, sorry, what I'm saying, ou que eu estou dizendo, you have to follow these 3 steps você precisa seguir esses 3 passos to have an accurate understanding of that parable. para ter um entendimento correto dessa parábola. So, by plain reading, I mean, Então, com leitura simples, eu me refiro, go back to the 13 verses, voltar aos 13 versos, read them, ler esses versos and record each symbol that seems important to you to be defined. e definir quais são os símbolos mais importantes. Understand? Then, go back and try to understand whether that parable was real life or fictitious. Depois, volte atrás para entender se essa parábola foi real ou fictícia. If it was real life, Se foi real, obviously you cannot find that in Matthew 25, claro que você não consegue achar isso em Mateus 25, but oftentimes, mas muitas vezes Ellen White was given visions of how these things worked in real life. Ellen White foi dada visões de como isso funcionava na vida real. Understand? So if you go to a book, Então, se nós formos para um livro, you can get a good explanation of what the natural was nós teríamos uma boa explicação daquilo que foi o natural, before Christ used the natural to illustrate a spiritual lesson. antes de Cristo usar o natural para ilustrar uma lição espiritual. Understand? So when we came to Matthew 24 Quando nós fomos para Mateus 24 and got the structure of Matthew 24 e tínhamos a estrutura de Mateus 24 and then began to use that to apply Matthew 25, e usamos isso para fazer uma aplicação de Mateus 25, at least we made an assumption that pelo menos nós presumimos que people understand this point. as pessoas entenderiam esse ponto. See that? So it was not my intention to go to do an extensive study on Matthew 25. Então, a minha intenção não era fazer um estudo extensivo sobre Mateus 25. But when you look at this parable Mas quando nós olhamos para essa and allow parábola them to direct you, e permitimos que ela nos direcione, you realize that they are used to explain this final history. nos damos conta que ela é usada para explicar essa história final. But since they are connected to Matthew 25, Mas uma vez que ela está conectada com Mateus you 25, can do proof text and show that Matthew 25 also comes here. poderíamos fazer um texto prova e mostrar que Mateus 25 também encaixa na primeira But you estrutura. can also go a step further Mas poderíamos ir um passo mais além to test whether your proof text is correct or wrong. para testar e ver se o nosso texto prova está correto ou não. And I'm saying go to Matthew 25, E eu diria, vá para Mateus 25, look for some details or rules procure detalhes ou regras that can help you test your answer. que poderiam te ajudar a testar a sua resposta. Now you can pick those details using different rules. E então você poderia pegar nesses detalhes e usar regras diferentes. But one of the rules we use is rule 1 of William Miller, E uma das regras que nós usamos foi a regra número 1 de Guilherme Miller, which says every word in a scripture passage is important. que diz que cada palavra na escritura é importante. But I changed that to say that Mas eu mudei isso para dizer depending on the verse and the chapter you're reading, que dependendo do verso e o capítulo que você está lendo, some words are more important than others. algumas palavras são mais importantes do que outras. So when you come to Matthew 25, Então, quando nós vamos para Mateus 25, there is the word then. temos a palavra então. What does then mean? O que esse então significa? Does then mean sequence? Significa sequência. Or does it mean at the same time? Significa sequência ou ao mesmo tempo. So you have at least two meanings for the word then. Então você teria 2 significados para essa palavra então. So contextually, Então, de forma you have to contextual, pick the meaning that fits. você precisaria pegar no significado que mais encaixa. If you do then to mean sequence, Se você pegar nesse então e disser que é uma sequência, it will mean Matthew 25 comes after Matthew 24. iria significar que Mateus 25 vem depois de Mateus 24. Where does Matthew 24 end? E onde termina Mateus The 24? second advent. No segundo advento. So you'll have Matthew 25 after the second advent. Então você teria Mateus 25 depois do segundo advento. You see? It doesn't make sense. Isso não faria sentido. So you know this meaning here cannot fit. Então você sabe que esse significado, que é sequência, não encaixa.
So when you come to this, Então, quando nós vamos para essa, que é ao mesmo tempo, at the same time, so you have to determine at the same time as what. você precisa definir ao mesmo tempo que o quê. And if you begin to follow on, E se você continuar, you realize it's at the same time você vê que é ao mesmo tempo with the parables given in the latter part of Matthew 24. com as parábolas dadas na última parte de Mateus 24. So it's illustrating the same experience. Está ilustrando essa mesma experiência. In fact, the parable Sister Rose gave us, E a parábola que a irmã Rose nos deu, she says that Christ is going to use this parable ela diz que Cristo vai usar essa parábola to illustrate the experience of the church that shall be living in the time of the second advent. para ilustrar a experiência da igreja que vai estar vivendo no segundo advento. If you have Christ object lessons, I think you can see that quotation. Se vocês abrirem parábolas de Jesus, eu creio que vocês conseguem ver essa citação. Let me try quickly and find it. Eu vou tentar procurar isso rapidamente. They already know it. Yes. So just read that portion. 2, 2, 1. You got it, Rose? Read that portion. Irmã only. Rose, se você tem a porção, leia só essa parte, por favor. That. In English is. Wesley, do you have it? Eu não sei se é 2, 2, 1. It says the secret of exit. How does it sound? It is in page 406. How does it sound? This one here. As Christ sat looking upon the party that is Sim, waited. Quando Cristo sentado contemplava o grupo. Which paragraph is that? É, Parábolas de Jesus 222.3. So, Sister Gail, I think it's 4:6. Is it paragraph 2? It starts as Christ sat looking upon. In English, it's COL 406.2. Yeah. 4:6.2. 406.2. So, Sister Rose, read that. Então, leia essa porção, irmã Rose. Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. So, the parable is illustrating the experience of the church living a short time before the second advent. Então, a parábola ilustra a experiência da igreja vivendo um curto tempo antes dessa experiência. So, if Do you look at segundo these three advento. histories, Raphael, Então, irmão Rafael, se olhamos para essas 3 histórias, which history is shortly before the second advent? qual é a história que acontece um pouco antes desse segundo advento? 1, 2, or 3? 1, 2 ou 3? 3. So, you have the answer directly there. Então, você tem a resposta aqui diretamente. But I don't like us going to the spirit of prophecy directly. Mas eu não gosto que a gente vá diretamente ao espírito de profecia. The reason as to why God has given us the rules of parables Por isso que Deus nos deu uma das razões pelas quais Deus nos deu as regras de parábolas is that we use those rules to develop the answers from the Bible. é para que a gente possa usar essas regras e desenvolver as respostas na Bíblia. And if we find the spirit of prophecy backing up the answers that we have come up with. E se nós temos o espírito de profecia apoiando as respostas às quais nós chegamos, Is a clear indication that we are using the rules correctly. isso seria uma indicação clara que estamos usando as regras corretamente. When you just go to the spirit of prophecy directly to see where the parable is applied, Mas quando nós vamos diretamente para o espírito de profecia e tentamos ver aonde se aplica essa parábola, you fail to see much more truth. nós vamos falhar ao ver mais verdades. So I'm saying we should go to the passage itself Então eu digo que nós deveríamos ir para a passagem bíblica em si and wrestle e lutar com isso, until we understand it using the rules that we have. até que a gente consiga entendê-la usando as regras que nós já temos. When we go to the spirit of prophecy or another external source, E quando nós vamos para o espírito de profecia ou alguma fonte externa, let it be a second witness. que isso seja uma segunda testemunha. Our first testimony A nossa primeira testemunha should be the verses themselves. deve ser os versos em si. So who has a question on what I explained? Então, quem tem uma pergunta em relação àquilo que eu expliquei? Question, comment, or addition? Pergunta, comentário, algo a adicionar?
Es un comentario. I have a comment. A ver, los mileritas tenían autoridad para definir su historia en términos de la parábola de las 10 vírgenes, So the Millerites had authority to determine the history when the parable of the 10 virgins ended, porque ellos ya concebían de que vivían en el tiempo del fin. because they knew that they were living at the time of the end. Así nosotros también podemos establecer nuestra misma historia como sacerdotes en términos de parábolas, So the same way, us as priests, we can establish our history with parables, debido a que nosotros conocemos que vivimos en el tiempo del fin. because we recognize that we live at the time of the end. Thank you. Good. Obrigada. So we have been looking at, we looked at this briefly. Então nós olhamos brevemente para isso. So I hope we have the information at the back of our minds or in writing. Então eu espero que a gente tenha essa informação escrita ou nas nossas mentes. So we are looking at this. Então nós olhamos para isso agora, o It will take Espírito de some Profecia. E isso vai demorar algum tempo, But when we are done, mas quando nós terminarmos, we'll integrate this information with this one vamos integrar essa informação com a anterior and see what we can learn. e ver o que podemos aprender. So you have been looking at a number of quotations. Então estamos olhando para um número de citações For some time now, we have been looking at quotations talking about this Weimar. e agora durante algum tempo estamos olhando para citações que têm a ver com o marco do segundo anjo. So if you go to the chapter, the first angel, Se formos para o capítulo do primeiro anjo, we're not going there. nós não vamos para lá, We have read a number of quotes from that chapter mas nós já lemos várias citações desse capítulo that, though talking about the history of the first angel, que estavam falando da história do primeiro anjo. we know that you can identify the first angel ending at different points in Millerite history, Sabemos que podemos identificar o primeiro anjo terminando em pontos diferentes da história milerita, depending on the story of the parable. dependendo da história ou da You parábola. know that? Vocês sabem So in isso? this particular parable that we are dealing with, Então, nessa parábola que nós estamos lidando, or story, ou história, which is the chapter titles from the book All Writings, que é o título do livro Primeiros Escritos, we show that she's giving us a structure which looks like this. mostramos que ela nos dá uma estrutura que se parece assim. The first angel Primeiro anjo ends, termina, then we have the second angel. depois nós temos o segundo anjo. So according to the structure she's giving us, Então, de acordo com a estrutura que ela está nos dando, she's ending the first angel here, ela está terminando o primeiro anjo aqui, which is April. que seria abril. So this quotation from the chapter, the first angel, Então, essa citação do primeiro anjo they'll be covering the history from here to here. vai cobrir a história de 1798 até 19 de abril. Then the second angel will go from here to here, Depois, o segundo anjo vai de 19 de abril a 1844, which is this small portion. que é aquela pequena porção. And those quotations E essas citações have given us different interesting symbols. nos dão símbolos diferentes e interessantes. One of them is that this point here Um deles é que esse ponto aqui is a point of test, é um ponto de teste, or a point of decision, ou um ponto de decisão, or a point where the Lord wants to prove you. ou um ponto em que o Senhor quer nos provar. Then we read from the chapter, the second angel, Depois lemos do capítulo do segundo anjo, which will begin from the same point, take you to October. que começa no mesmo ponto e nos leva até outubro. And we read about the churches who refused to receive the first angel's message, Lemos sobre as igrejas que se recusaram a receber a mensagem do primeiro anjo and they fell from the favor of God. e caíram do favor de Deus. And they placed themselves where they could not see the light of the second angel. E se colocaram onde não conseguem enxergar a luz do segundo anjo. But those who were oppressed in these churches Mas aqueles que estavam oprimidos nessas received igrejas the light of the second angel. receberam a luz do segundo anjo. So now if we go to the chapter, the Advent Movement Illustrated, Se formos para o capítulo do livro Movimento Adventista Ilustrado, I want us 241.1. vamos para 241.1. All writings 241.1. Primeiros Escritos 241.1. We read point 1 and point 2. Vamos ler os dois parágrafos.
So same page. Então vamos ler. This paragraph one. Yeah, this is one, this is two. How far does two go? That's all. It's big. And it's small. So read the so you read. Because you only have one sentence. So just read this one all, then we'll read like this, the first two lines. Então vamos ler 241.1 e depois as duas primeiras frases do próximo capítulo. Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Logo uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa dessa nuvem e foi-me mostrado que era seu desapontamento. O tempo em que esperavam o seu Salvador havia passado e Jesus não viera, recaindo o desencorajamento sobre os expectantes. Os ministros e líderes que eu havia visto antes regozijaram-se e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultavam. Então ouvi a voz de outro anjo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados e com ardentes desejos por seu aparecimento, fixaram de novo os olhos em Jesus. So she has read the two quotations. Então, eu li duas citações. So the first sentence says, Então, a primeira frase diz: those who accepted the light, Aqueles que aceitaram a luz they were looking upward to heaven, estavam olhando para o céu, expecting Jesus to come and take them to himself. esperando que Jesus viesse buscá-los. So those who cherished the light. Então, esses eram aqueles que esperavam pela luz. Brother Wilkfer, what is the light? Irmão Wilkfer, o que é essa luz? A mensagem do segundo anjo. The message of the second angel? Second. Segundo? So if the light is the message of the second angel, Então, se a luz é a mensagem do segundo anjo, go to the first sentence of the second paragraph. vá para a primeira frase do segundo parágrafo. How does it begin? What is the first word? Qual é a primeira palavra? Então, Then. The word then. Essa palavra é então. So what does that word mean? Então, o que significa essa palavra então? Sequence or at the same time? Sequência ou ao mesmo tempo? uma sequência. So let's go back to the paragraph we were reading. Sequence. Sequence? Vamos voltar ao parágrafo que estávamos Sequence. lendo. So let's go back to the paragraph we were reading. It says, E diz: they cherished the light Eles estimavam a luz and they're looking upward to heaven expecting Jesus. e olhavam para o alto esperando Jesus. Are they happy or sad? Eles estavam felizes ou tristes? Primeiro parágrafo, primeira frase. No, I just want you to listen to my paraphrase. Mas ele quer que você ouça o que ele está parafraseando. You don't need to read anything. Não precisa ler. So there are people who cherish the light, Tem pessoas que estimam essa luz, whatever the light is, seja o que for que essa luz é, and they are so happy and they have their eyes looking upward to heaven, e eles têm os seus olhos voltados para cima, olhando para o céu, expecting Jesus to come and take them to himself. esperando que Jesus os viesse buscar. So at this point, are these people happy or sad? Nesse ponto, essas pessoas estão felizes ou tristes? Acho que estou felizes. I think they're happy. They're happy. The next sentence Próxima frase says, diz: soon a cloud passed over them. Logo uma nuvem passou sobre eles. I asked the cause of this cloud. Ellen White. I asked the cause of this cloud. Eu pergunto sobre a causa dessa nuvem. I was told it was their disappointment. Não, diz: indaguei a causa dessa nuvem e foi-me mostrado que era o seu desapontamento. So the cloud is disappointment. Então, essa nuvem é o So desapontamento. are they happy now or sad? Então, agora eles estão felizes ou tristes? Tristes. Certo? So before they were happy,
Então, antes eles estavam Now they're felizes sad. e agora estão tristes. Before they were happy Antes eles estavam and they felizes cherished the light. e estimavam a But at luz. this point they are sad. Mas agora, nesse ponto, eles estão So where are you tristes. marking that sadness? Onde você marca essa tristeza? That disappointment? Esse desapontamento? Where are you marking it? Onde você marcaria isso? 19 de abril. 19th of April. 19th of April. So before 19th of April, Então, antes de 19 de abril, what is the state of these people? Happy or sad? qual é o estado dessas pessoas? Tristes ou felizes? Felizes. Happy. And they're cherishing what? Estão estimando o quê? A volta de Cristo. The coming of Christ. No. The light. A luz. What is the light now? O que é a luz agora? If you're before 19th of April and you're cherishing the light, Se você está antes de 19 de abril e você está estimando essa luz, what light are you cherishing? que luz você estava estimando? A segunda vinda. The second coming? Primeira Which is mensagem. angel? Good. Qual anjo? So the light of the first angel. A luz do primeiro anjo. And then they come to a disappointment, Então depois eles chegam ao which you desapontamento, have told us is April. que você nos disse que é abril. Okay? Then she's going to see the voice of another angel talking. Depois ela vê a voz de um outro anjo falando. If we have another angel, E se nós temos um outro anjo, we must have seen an angel before this one, nós já devemos ter visto um anjo antes desse, which is the light of the first angel. que é a luz do primeiro anjo. So it says Babylon is fallen. Diz que caiu a grande Babilônia. Which angel is that? Qual é esse anjo? Brother Wilkfa? Irmão Wilkfer. Ah, o segundo? Não? The second. The second angel. Segundo here- anjo. The second angel. Okay? Então aqui seria o segundo anjo. So this quotation also talks about Então essa citação também fala ministers and leading men que ministros e líderes whom she had noticed before, que ela já havia visto antes, which I think is in this history, que eu creio que está nessa história, rejoicing. se regozijavam. And those who were with them, E aqueles que estavam com eles, who rejected the light, que rejeitaram a luz, also began rejoicing também triumphantly. também se regozijavam de forma triunfante. So if you can take this quotation Então, se você pegar nessa citação and line them up with those from the first angel, e alinhar com as citações do primeiro anjo, you can begin to understand what they're talking about. você pode começar a entender sobre o que estão falando. So here she clearly shows that this group here Aqui ela claramente mostra que esse grupo aqui is joined by this group here. se junta com esse grupo aqui, dos que caíram. So we have that group plus the leaders. Então, nós temos o grupo que caiu e os líderes. So I'm using these leaders as symbols. E eu vou usar esses líderes como símbolo. And now we have two groups of people, Então, agora nós temos dois grupos de pessoas. this one and this one, Os que caem e os líderes. but they become one Mas eles se tornam um in opposing and rejoicing over the disappointment of the Millerites. se regozijando pelo desapontamento dos mileritas. Can we see that? Dá pra ver? I want us to go to All Writings 246. Eu quero que a gente vá para Primeiros Escritos 246. And this one will read specific sentences. You will go and read, so it's All Writings 246.2. Primeiros Escritos 246.2. E vamos ler só algumas frases específicas. 246.2. So I'll tell Gabriel to read certain paragraphs, certain sentences. Então a Gabriela vai ler apenas algumas frases. So you can read the second one. So you can read the first and the second. Okay. Viu o desapontamento dos que confiavam quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. Havia sido propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. So especially the second paragraph, Então, essa segunda frase, which is a repeat and enlarge of the first, que é uma repetição e ampliação da primeira, speaks of how God concealed or how he hid the future from his people. fala de como Deus escondeu ou ocultou o futuro do seu povo.
and to bring them to a point of decision. para trazê-los a um ponto de decisão. So what is the future that God hid from his people? Então, qual é esse futuro que Deus ocultou do seu povo? Brother Julia, Irmão what Júlio, future did he hide from his people? que futuro ele ocultou do seu povo? Desapontamento. The disappointment? The disappointment? Ponto de decisão, né? That point of decision. Yeah. So Aqui? he hid this point from them. Então, ele ocultou esse ponto. Didn't they know this point in advance? Será que eles sabiam sobre esse ponto antes? This date here? Não. Did they understand the date in advance? Será que eles sabiam essa data anteriormente? Sim. Antes de chegar lá, não sabiam que iam sofrer um desapontamento, mas sabiam da data. They knew the date, but they didn't know they would face disappointment. Yeah, but so they know the future Então, eles sabem o futuro, because April is the future. porque abril é o futuro. It's not talking about what happens at that point, Não está falando do que acontece nesse ponto, but it talks about the future. mas fala do futuro. So God is hiding that future from, they know that future which is April 19. Então, eles sabem desse futuro que é 19 de abril. Do you see that? Você vê isso? So they know the future. Então, eles sabem o But here we are futuro. being told that he hides the future from them. Mas aqui é no dito que ele oculta o futuro do seu povo. So what is the future? Então, o que é o futuro? Eu entendi que seria o desapontamento, porque foi um teste. Foi um I ponto de decisão. I understand that being the disappointment because it's the point of decision. It's a test. Talvez eu não tenha entendido. But maybe I didn't understand. So it says, Então if you go to diz, the first sentence, se você for para a primeira frase, I saw the disappointment of the trusting ones, viu o desapontamento dos que confiavam, as they did not see their Lord at the expected time. quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. So it had been God's purpose to conceal the future Havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro and to bring them to a Il- point of decision. e levar o seu povo a um ponto de decisão. Okay? So you're saying the future is the disappointment? Então você diz que esse futuro é o desapontamento? Não sei. I don't know. Okay. You want to try? Microphone? Seria eles é, o desapontamento é a consequência, é o efeito, e a causa é eles não terem So the disappointment would be the effect and the cause would be eu sabia. Jesus não ter acontecido a segunda vinda. was that the second coming didn't happen. So they have the cause, which is the second coming didn't happen, and the effect is the disappointment, she says. She said. The cause is the second coming didn't happen, and the effect is the disappointment. So the cause is the second advent that did not happen, Então a causa seria o segundo advento que não aconteceu, and the effect is e o efeito é
o desapontamento. The second advent that did not happen, and the effect is the disappointment. Okay? So, you wanted to try? Aquí dice que el futuro les estaba ocultado. It says that the future was hidden from them. Y ayer habíamos visto que el sueño de las vírgenes tiene que ver con una incapacidad para entender el tiempo definido. And we see that this sleep of the virgins is the incapacity of seeing this time defined. En ese sentido, yo veo que el futuro para ellos está siendo velado. And in that sense, I see that for them the future is being hidden. Y eso es después del tiempo de tardanza. So this could be the time of tarrying. Así que el punto de la decisión sería el 22 de octubre de 1844. So the point of decision would be 22nd of October 44. October? So, I want to bring his idea, her idea, and your idea together. Então eu quero juntar todas essas ideias We see whether we can get something. e vamos ver o que podemos tirar disso. So, if we go to that paragraph, Se formos para esse parágrafo, where was it? It says it had been God's purpose to conceal the future diz que havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro and to bring his people to a point of decision. e levar o seu povo a um ponto de decisão. It says, I saw the disappointment of the trusting ones, Eu vi o desapontamento daqueles que esperavam as they did not see their Lord at the expected time. por não ter visto o Senhor no tempo que esperavam. Okay? So when you come to their message, Então, quando nós vamos para essa the message of mensagem, these people a mensagem dessas pessoas has two components. tem dois componentes. Okay? So the two components Esses dois componentes is the when, seria quando and I will say the what. e eu diria o que. So when will be dealing with time. Então, quando seria tempo The what will be dealing with the event. e o que seria o evento. You understand that? So there'll be time and the event. Teríamos o tempo e o evento. So do they understand the time? Então, será que eles entenderam o tempo? Do they understand that? Do they understand time? Eles entendiam o tempo? No, I'm saying, at least in this dispensation, do they have the time? Nessa dispensação, eles têm tempo? Okay? Sim. So do they have the event? Será que eles tinham também o evento? So which event do they have that they are saying that will take place here? Então, que evento eles dizem que acontece nesse marco? So the event is the second advent. O evento seria a segunda vinda. Okay? So they have the time Então, eles têm o tempo and they have the event. e têm o evento. The event is going to take place at that point. E o evento acontece naquele ponto. So what is the problem? Então, qual é o So I understand problema? that they don't calculate time correctly. Eu entendo que eles não calcularam o tempo corretamente. Okay? We understand that? Entendemos isso? That they don't have the time correct. Que eles não têm esse tempo correto. And since they don't have the time correct, E sendo que eles não têm esse tempo so they want correto, to point to this event eles vão apontar para esse as the evento second advent. como o segundo But in advento. reality, that should be marking which event? Mas na realidade deveriam estar marcando qual evento? That point will be marking which event? Esse ponto marcaria qual Brother evento? Raphael? The tearing. The tarrying time. Tearing time. So the correct event here should be the tarrying time. Então o evento correto aqui seria o tempo de tardança. So you can argue, Então nós either you can argue poderíamos that God hid time from them, dizer que Deus ocultou but I o see they are tempo, pointing to this point here, mas eu vejo que eles estão apontando para but they esse also have tempo, the event wrong. mas eles também erram o evento. So if they will have understood the event, Se eles tivessem entendido o evento, will they have been disappointed? será que eles iriam ser desapontados? Will they? So if you come to this paragraph, Então, se nós formos para esse parágrafo, it says to conceal the future. diz ocultar o futuro. When you go to, if you compare this paragraph, when you go to the chapter, the first angel, Se nós compararmos esse parágrafo e formos para o capítulo do primeiro anjo, instead of concealing, em vez de ocultar, what words does she use?
Que palavras ela usa? Who knows? Instead of concealing, Leon, what words does she use? Irmão Leon, em vez da palavra ocultar, que palavra ela usa? Sorry, I went out, so I missed the paragraph. Ah, sorry. Eu saí, então eu was perdi here? o parágrafo. Quem estava aqui? So Raphael? Irmão Rafael. Não recordo o parágrafo que eu botei no de ilustração. He doesn't recall the paragraph. It was 235.3. 235.3. A mão ocultou um engano na contagem dos períodos. It says the hand hid the counting of the time. The hand hid a mistake. Então a mão ocultou um erro. So do we understand that the concealing Então nós entendemos que esse ocultar is the same as é o mesmo que the hand hiding a mistake? a mão ocultando um erro Do you understand that? Because they repeat and enlarges? por causa de repetir e ampliar. Is that what we understand? É isso que nós entendemos? Was a different opinion? Quem tem uma opinião So I think the diferente? concealing of the mistake. Então eu creio que ocultar esse erro. Sorry, did you say mistake? Not in this chapter. There? This one says the future, that one says Or concealing the future. Here it says God's hand covered a mistake. Em 235 diz que Deus ocultou um erro e nesse 246 diz que Deus ocultou o futuro. So when you go to that 236.1, Quando vamos para 236.1, towards the end of the paragraph, no fim desse parágrafo, yeah, light from the word of God shone upon their position. it's point 1. 236.1, yeah. Was it the last sentence? You? Jesus and all the heavenly host, have that? Do you have that? That's the beginning. Yeah. Then, I think it's the Angels, those who second, neglect third last sentence. the hand of the Lord, It begins, them seeing the periods. light from the word of God shone upon their position and they discovered a tarrying time. You see that? So briefly before we read this, Então, antes de lermos isso, I want to go down. That was which quote? 36.1. Okay, so let's Sister Gabriela read this, then we see what we can get. Então, a irmã Gabriela vai ler isso e vamos ver o que conseguimos tirar daqui. So 236.1. É 236.1 Tell them. e começa onde diz resplandeceu nessa sua atitude. Acho que é a terceira última frase. Onde está Mateus 25 e Abacuque 2. Resplandeceu nessa sua atitude luz da palavra de Deus e descobriram um tempo de tardança. Se tardar, espera-o. Em seu amor pela imediata vinda de Cristo, deixaram de tomar em consideração a tardança da visão, que estava destinada a tornar manifestos os que na verdade estavam a esperar. Outra vez tiveram um tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima de seu severo desapontamento para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé em 1843. So it talks about the tarrying time. Então aqui fala do tempo de tardança. So what did God want to achieve with the tarrying time? Então onde Deus queria chegar com esse tempo de tardança? Brother Leon? Irmão What did Leon. God want to achieve with the tarrying time? What did God want to teach?
what did God want to Achieve. achieve Oh. with the tarrying time? Aonde Deus quer chegar com esse tempo de tardança? It wanted to have a people who was really No, from that, so I want the answer from what Gabriela read. Eu quero a resposta do que a Gabriela leu. So 236.1, 236.1. are you there? yeah. What part of the paragraph? So it's, you have to go to almost the end. Você tem que ir quase até o final, Do you see 1844? onde você vê 1844. The first one, do you see the second 1844? Yeah, So after the second, it begins with light from the word of God. yeah, You see that? yeah. Then, if you go to the next sentence, it begins in their love for Christ, Yeah. immediate coming. So can you read all that? Leia toda essa frase. In their love for Christ, immediate coming, they had overlooked the tarrying of the vision, which was calculated to manifest the true waiting ones. So what work did God want to achieve with the tarrying time? E leu onde diz em seu amor pela imediata vinda de Cristo. Então, o que Deus queria atingir com essa tardança? To manifest the true waiting ones. Queria manifestar aqueles que estavam esperando, na verdade. So the tarrying time is designed to manifest Então, essa tardança é para manifestar the true waiting ones. a verdade dos que esperavam. Okay? Then let's go to the quotation that we were reading. Então, agora vamos para a citação que estávamos lendo. 45 point something. 41 or 2. 246.2. Que era 246.2. Vi o desapontamento dos que confiavam quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. Havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Sem a pregação de um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. So God hid the future. Então Deus oculta o futuro. What was the purpose of hiding the future? Qual é o propósito de ocultar esse futuro? Brother, did you follow, Você conseguiu seguir, Rafael? irmão Rafael? So what is the purpose of God hiding the future? Qual é o propósito de Deus ocultar o futuro? Do you have the quote? Você tem a citação? 246.2. The second sentence? A segunda frase. A obra não teria acontecido como Deus esperava se eles entendessem que ali não era a volta de Cristo. The work wouldn't have happened if they hadn't understood that was the coming of Christ. So did you read the sentence I told you? Você leu a segunda frase, como eu te disse? The second one? Segunda frase, onde fala de Deus ocultar o futuro. Demonstrar duas classes. Demonstrate two classes. So does it say two classes? Aqui diz duas classes. Não, levar o povo a um ponto de decisão. Take the people to a point of decision. Bring them to a point of decision. Levar o povo a um ponto de decisão. What other word do you want to substitute decision with? Que palavra você poderia substituir a decisão? Here, you don't need to think. Está no quadro, não precisa pensar. Teste. Test. So the future is being concealed in order to test his people. Então, o futuro está sendo ocultado para poder testar o povo.
What was the purpose of the tarrying time? Qual é o propósito da tardança? To test. To manifest, which you can say to do what? Manifestar, que seria fazer o quê? To test. Testar. So I think if you can summarize their message into these two, Então eu creio que se pudermos fazer um resumo dessa mensagem nesses the dois, time and the event, o tempo e o evento, I think the future that was hid from them eu creio que o futuro que foi ocultado, is the exact. So I know they had a mistake in relation to time, eu sei que eu tenho um erro em relação a tempo, but that's not my point now. mas esse não é o meu tempo, o meu ponto My agora. point is them failing to see the correct event to take place here O meu ponto é que eles estão falhando ao ver o evento correto aqui, is what brought them to a point of decision or test. e isso os levou a um ponto de decisão ou teste. Can you all see that? Vemos isso? So for example, Então, por exemplo, let me illustrate this. So you have October nós teríamos outubro, 22 or 44. 22 de outubro de 44. So again, when you come to this history, Então, novamente, quando nós vamos para we essa are told they história, have what? é nos dito que eles têm o quê? Raphael? They have time. Eles têm tempo. Okay? So they have time for October. Então, eles têm tempo para outubro. But there are two things they need to understand about October. Mas tem duas coisas que eles precisam entender em relação a outubro. Time, yes, Tempo, but also what? mas também o quê? The event to take place in October. O evento que iria acontecer em outubro. So what caused the disappointment in October? O que causou o desapontamento em outubro? Time or event? Tempo ou evento? Evento. So what did God hide from them? O que Deus ocultou? What did he hide from them in October? Time? Or O tempo so it will ou o say that evento? God is going to hide the future from them. Diz que Deus vai ocultar o futuro. So in this future here, Então, nesse futuro aqui, what did he hide? Is it time or the event? ele escondeu o tempo ou o evento? Evento. So I think when he talks about God hiding the future from them, Então, eu creio que quando diz que Deus oculta esse futuro, he's talking about God hiding the event. está falando de Deus ocultando o evento. And the event is the tarrying time. E o evento seria o tempo de tardança. So what I want us to do Então, o que eu quero que a gente faça is please take those quotations é pegar nessas citações and try to line them up. e tentar alinhá-las You can come up with something. e ver se vocês conseguem Okay? Fazer Anyone in the algo. comment? Alguém com comentário? So we have gone past time. Já passamos do tempo. We'll pray to finish. Vamos orar para terminar. Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we thank you so much. nós te agradecemos muito. We thank you for the methodology of parables. Agradecemos pela metodologia de parábolas. We can't thank you enough Não conseguimos te agradecer o suficiente, because in times past we assumed that we knew these things, porque no passado parecia que nós sabíamos dessas coisas, but when tested, mas quando testados, we realized that even passages we read them differently. nos demos conta que líamos essas passagens de forma diferente. But through this methodology, Mas com essa metodologia, you are trying to unify your people in the way they read o Senhor está tentando unificar o seu povo na forma como eles leem and in the way that your people teach. e a forma como eles ensinam. Please help and guide us to reach the standard that you have set for us. Nos ajuda e nos ensina a chegar ao estandarte que o Senhor quer para nós. Help us to follow on to understand the message of the midnight cry. Nos ajuda a continuar seguindo para entender a mensagem do clamor da meia-noite. And through the light and the methodology, E através da luz da metodologia, may you change our characters to closely resemble yours. que o Senhor possa transformar os nossos caráteres e possamos mostrar quem o Senhor é. As we break for our night's rest, Ao nos separarmos para descansar, be with us, please. que o Senhor esteja conosco. For we have prayed in faith in Jesus' name. Oramos com fé em nome de Jesus. Amen. Amém.